Você já se perguntou o que realmente vai acontecer quando este mundo que a gente conhece chegar ao seu final? Eu não estou falando de filmes de Hollywood, nem de teorias da conspiração. Estou falando de uma realidade, descrita há milhares de anos, que muitos já esqueceram ou preferem ignorar. Hoje, eu quero te levar a uma jornada através de um dos livros mais assustadores, ao mesmo tempo, mais reveladores da Bíblia, o Apocalipse. E, mais especificamente, para o que a Bíblia chama de as 7 pragas finais. Sabe, a história da humanidade está prestes a ter um desfecho, e não vai ser um desfecho silencioso. O livro de Apocalipse, no capítulo 16, descreve com detalhes de gelar a alma o que vai acontecer quando o julgamento final for derramado sobre a terra. Imagine o cenário: anjos com 7 taças, cheias da ira divina, prontas para serem derramadas. E o mais chocante de tudo, elas não serão para todos. Elas são um castigo específico para um grupo de pessoas. Você já parou para pensar se estará nesse grupo? Se a sua vida, se as suas escolhas, se o seu coração, te colocam na rota de um juízo inevitável? Talvez você ache que não tem nada a ver com isso. Talvez pense que essas são apenas histórias antigas, metáforas. Mas a Bíblia é clara, e as pragas são literais, e o sofrimento que elas trarão é real. Eu não estou aqui para te assustar, mas para te alertar. Para te mostrar que o tempo para tomar uma decisão está se esgotando. Eu quero que você visualize, passo a passo, cada uma dessas pragas. Da primeira, que vai afligir a pele dos homens com úlceras malignas. A última, que vai fazer a terra inteira tremer como nunca tremeu. E, no final, eu quero que você entenda que há uma saída, uma proteção, uma promessa para quem fizer a escolha certa. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas uma história. É um aviso, um chamado, uma última oportunidade para se preparar para o que está por vir. Quando pensamos no fim do mundo, nossa mente voa para cenas caóticas, desastres naturais, e a sensação de que o universo inteiro está desabando de uma só vez. Acontece que, segundo a narrativa bíblica, esse não será um evento sem sentido. Pelo contrário, é o ápice de um processo que começou no céu. A história das 7 pragas não se inicia aqui, na Terra, com os primeiros terremotos ou a primeira gota de sangue na água. Ela começa no santuário celestial. É lá que o ministério de Jesus, como intercessor e mediador, chega ao fim. Imagine a cena. Depois de séculos, talvez milênios, oferecendo perdão e graça à humanidade, ele se levanta. E, ao se levantar, ele declara que a decisão de cada pessoa já foi tomada. Não há mais como voltar atrás. A porta da graça está fechada. É a partir desse momento que a ação se transfere para 7 anjos poderosos. A Bíblia os descreve com taças, mas não são taças de bênçãos, e sim taças da ira divina. Eles recebem a ordem de derramar o juízo sobre a terra. E é crucial entender isso. O que está para acontecer não é um ataque aleatório. Não é um castigo para toda a humanidade, sem distinção. As pragas são direcionadas especificamente para um grupo: os ímpios, aqueles que conscientemente escolheram adorar a besta e receberam a sua marca. São aqueles que, mesmo com todas as oportunidades de se arrepender, rejeitaram a misericórdia de Deus. Então, antes de mergulharmos nos horrores de cada praga, você precisa ter em mente esse cenário. O juízo não é o capricho de um Deus vingativo, mas a resposta final à rebelião e à teimosia humana. É a consequência inevitável para aqueles que insistiram em viver contra a vontade do Criador, e que agora colhem o fruto amargo de suas próprias escolhas. O palco está montado, os personagens estão em suas posições, e o juízo está prestes a começar. Para entender o que está prestes a acontecer, precisamos conhecer os atores desse drama final. A Bíblia não deixa dúvidas sobre quem são os protagonistas e os antagonistas deste último ato da história. No centro de tudo, temos Deus ou Jesus. Ele não é mais o cordeiro que se sacrificou, mas o juiz justo que se levanta para dar um basta no pecado. A paciência infinita agora dá lugar à ação. Ele é a força motriz por trás de todo o juízo, agindo com poder e soberania para cumprir o que foi profetizado. As taças da ira são a manifestação de sua justiça, e não de um capricho. Ao lado dele, estão os anjos. Eles não são apenas espectadores celestiais, mas os executores diretos de sua vontade. 7 deles recebem as ordens finais, e são eles que, com as taças cheias da ira, descem e derramam as pragas sobre a terra. Eles são os agentes de um juízo inevitável, cumprindo a missão que lhes foi dada. Do outro lado, temos os ímpios.
Este grupo não é formado por aqueles que cometeram um erro, mas por aqueles que fizeram uma escolha consciente e definitiva. A Bíblia os identifica como os que adoraram a besta e receberam a sua marca. Eles são os alvos das pragas, os que experimentarão a dor e o sofrimento causados por sua própria rebelião. Para eles, não há mais arrependimento, e o juízo é o resultado de uma vida inteira de rejeição à luz. E, por fim, os salvos, ou os filhos de Deus. Eles são os únicos que encontrarão refúgio e segurança em meio ao caos. Não é que eles não estarão na terra, mas a promessa é que o Senhor os guardará de todo mal e não permitirá que as pragas os atinjam. São os que, com fé, aceitaram a Jesus como Salvador e permaneceram leais, mesmo sob a perseguição. Eles são o ponto de esperança na história, mostrando que a fidelidade tem a sua recompensa. O palco está completo, e os eventos estão prestes a se desenrolar. Agora que entendemos o contexto e conhecemos os personagens, é hora de mergulharmos no show de horrores que a Bíblia descreve. As 7 pragas não são apenas um evento, mas uma série progressiva de castigos, cada um mais terrível que o anterior. A primeira praga atinge a pele dos adoradores da besta com úlceras malignas e dolorosas. O Apocalipse não nos dá muitos detalhes, mas a Bíblia nos dá uma referência imediata: a história de Jó. Imagine a dor, a agonia física, o sofrimento que ele sentiu. Esse é o mesmo tipo de aflição que agora atinge a humanidade. É uma dor que corrói por dentro e por fora, sem cura, sem alívio. Um aviso assustador de que a escolha de seguir a mentira traz consequências físicas devastadoras. A segunda praga ataca os mares. O livro de Apocalipse diz que toda alma vivente que estava no mar morreu. De repente, os oceanos, que cobrem a maior parte do nosso planeta, se transformam em sangue. As águas azuis e vivas viram um cemitério pútrido. Essa praga nos remete diretamente ao Egito, quando a água do Nilo se tornou sangue. Mas a escala agora é global. Pense no cheiro, na falta de oxigênio, na morte em massa. O ecossistema marinho, fonte de vida e alimento para milhões, simplesmente deixa de existir. A terceira praga avança para as fontes de água potável. Os rios e fontes se tornam sangue. O Apocalipse nos dá a razão para esse castigo. O mundo foi culpado de ter derramado o sangue dos santos e dos profetas. Aqueles que perseguiram, torturaram e mataram os fiéis de Deus, agora são forçados a beber o seu próprio julgamento. Eles não têm acesso a uma gota de água limpa, e cada gole é uma lembrança amarga do que fizeram. É a justiça de Deus em sua forma mais literal, cruel e assustadora. Um castigo que faz cada um deles se arrepender, mas já é tarde demais. A progressão do juízo não para por aí. Após a devastação das águas, a quarta praga ataca diretamente o sol. A Bíblia diz que o sol recebeu poder para queimar os homens com intenso calor. Pense na sensação. Não é apenas um dia quente de verão. É um calor que assola, que sufoca, que faz a pele arder e queimar. Um calor insuportável, 7 vezes mais intenso do que estamos acostumados. Imagine a dor, a agonia. Os rios e oceanos se tornaram sangue. Não há mais água potável para saciar a sede. O sol castiga sem piedade. Em meio a esse sofrimento físico, o que as pessoas fazem? Elas se arrependem? Não. A Bíblia diz que elas blasfemam contra Deus. Elas o amaldiçoam por causa das chagas e da dor. Isso nos revela a totalidade do endurecimento de seus corações. Elas preferem a dor e a rebelião a se curvarem diante da verdade. Em seguida, vem a quinta praga, que mergulha o mundo em trevas sobre o trono da besta. A escuridão não é apenas a ausência de luz, mas uma escuridão palpável, que causa dor e angústia. Um breu total que atinge o centro do poder, o trono da besta, símbolo de controle e autoridade. As pessoas que antes viviam em pecado e em rebelião, agora se veem em uma escuridão profunda. Uma escuridão que reflete a escuridão de suas próprias almas. Elas não conseguem mais ver um palmo à sua frente, e a dor se torna insuportável. É o caos completo, a punição caindo de forma literal sobre o reino daquele que prometeria luz, mas que só trazia morte e trevas. A escuridão física é o reflexo de sua cegueira espiritual. A dor é tão grande que elas mordem as próprias línguas em agonia. E mesmo assim, em meio a toda essa angústia, elas se recusam a se arrepender. A rebeldia e o orgulho se tornaram o seu próprio inferno. A sexta praga é diferente das anteriores. Enquanto as 5 primeiras trouxeram destruição direta, esta prepara o cenário para o clímax final. A Bíblia diz que o rio Eufrates seca. Para entender a profundidade desse evento,
Precisamos olhar para a história. Na antiguidade, a Babilônia, um dos maiores impérios do mundo, foi conquistada quando o general Ciro desviou as águas do rio Eufrates, que protegiam a cidade, permitindo que suas tropas entrassem. A seca do Eufrates hoje é uma metáfora poderosa para a queda de um sistema. O rio Eufrates aqui não é apenas um rio físico. Ele representa o poder que sustenta a grande Babilônia espiritual, a união global das religiões apóstatas. Ao secar, o rio simboliza que o poder, a autoridade e o apoio que sustentam essa coalizão religiosa e política vão desaparecer. Os reis do Oriente, uma clara referência à volta de Cristo e seus exércitos celestiais, encontrarão o caminho livre. Mas antes que esse evento aconteça, a Bíblia descreve a ação de 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, que saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Pense neles como uma propaganda final, um engano global. Esses espíritos, movidos por mentiras, vão unir os líderes religiosos e políticos de todas as nações para a batalha final contra Deus. É o espiritismo, o catolicismo apóstata e o protestantismo corrompido unindo forças, liderados por um poder maior, para tentar resistir ao retorno de Jesus. A 6ª praga, então, é sobre preparação. É o momento em que todas as peças são movidas para o tabuleiro final. O mundo se divide de forma definitiva, com todas as nações escolhendo um lado. O apoio aos sistemas falsos desaparece, e as forças do mal se unem em uma última tentativa desesperada para lutar contra o Criador. É a calmaria antes da tempestade, o momento em que a linha entre o bem e o mal se torna inconfundível, e o palco está completamente montado para o fim. Chegamos ao ápice, o ponto de não retorno. A 7ª e última praga não é apenas mais um evento, mas o clímax de todo o drama apocalíptico. É aqui que o juízo de Deus se manifesta em sua totalidade, com um poder avassalador que vai mudar o mundo para sempre. A Bíblia nos conta que o 7º anjo derrama sua taça no ar. E então, do santuário celestial, uma voz poderosa grita: "Feito está." Essa frase é de um impacto colossal. Não é apenas uma declaração de que a praga começou, é a confirmação de que todo o ciclo de julgamentos, profecias e o tempo de misericórdia terminaram. A história da Terra como a conhecemos, chegou ao fim. E o que acontece em seguida é indescritível. Primeiro, surgem trovões, vozes e relâmpagos, mas não como os que conhecemos. A intensidade é tamanha que a própria atmosfera parece se rasgar. E então, o evento mais devastador da história da humanidade se manifesta: um grande terremoto. Este não é um tremor local, nem mesmo um terremoto regional. O texto diz que é o maior terremoto de todos os tempos, tão violento que a Terra é sacudida de forma global. As cidades se desmoronam, as montanhas se partem, e as ilhas desaparecem. A própria geografia do planeta é alterada. E para selar o destino dos ímpios, uma chuva de pedras de granizo gigantes cai do céu. O texto é bem específico: pedras com cerca de 40 quilos cada. Imagine o terror. O mundo inteiro é bombardeado por rochas de gelo pesadas, caindo em velocidade mortal. Não há onde se esconder, não há como escapar. O granizo esmaga o que restou das cidades e dos homens. É um castigo literal, pesado, que pune a teimosia e a rebeldia. A 7ª praga é o ponto final, o game over da humanidade que rejeitou a Deus. É a demonstração do poder dele, o triunfo da justiça e a prova de que cada promessa, cada aviso, se cumprirá de forma definitiva. Em meio a todo esse terror e destruição, surge a pergunta mais importante de todas. Se as pragas são tão devastadoras, o que acontece com aqueles que escolheram seguir a Deus? A Bíblia não deixa dúvidas. O juízo é específico e a proteção é real. As pragas não são um evento universal, mas um castigo direcionado aos ímpios. Aqueles que, como já vimos, adoraram a besta e receberam a sua marca. Eles colhem o que semearam. Do outro lado, estão os salvos, aqueles que, em meio à apostasia generalizada, mantiveram a sua fé e lealdade ao Criador. A eles, o Senhor faz uma promessa clara de proteção. O livro do Apocalipse é enfático ao mostrar que os fiéis não sofrerão os flagelos que caem sobre o resto do mundo. A história da humanidade está dividida em 2 grupos, e as pragas servem como o evento final de diferenciação entre eles. Pense na história do Egito mais uma vez. Enquanto a escuridão cobria a terra, havia luz nas casas dos filhos de Deus. Quando a chuva de granizo e fogo caía sobre os egípcios, a terra dos hebreus, Gósen, não era tocada. Essa é a mesma dinâmica do Apocalipse.
Não é que os salvos serão retirados do planeta antes que o juízo comece. Eles permanecerão na Terra, mas estarão sob a proteção divina. Em um mundo onde as águas se tornam sangue, o sol queima e o granizo destrói, o único lugar seguro é a promessa de Deus. Sua fidelidade é o nosso refúgio. As pragas são a manifestação da sua justiça, mas também da sua misericórdia. O juízo revela a escolha daqueles que o rejeitaram, enquanto a proteção mostra a recompensa daqueles que foram leais. No fim, a diferença não é se eles estavam em um lugar diferente, mas se eles estavam no lado certo. Tudo que você ouviu até agora pode parecer assustador, e a intenção não é te causar pânico, mas sim te levar a uma reflexão profunda. Se as pragas são uma realidade iminente, se o juízo de Deus é real e se a proteção não é para todos, o que você pode fazer para escapar desse sofrimento? A resposta está em uma decisão. A única decisão que realmente importa. A única solução para a dor e o terror que estão por vir é se colocar debaixo da proteção do Mestre. Não há outra forma. Você não vai escapar das pragas por ser uma boa pessoa, por frequentar a igreja ou por qualquer mérito próprio. A única maneira de estar seguro é ter Jesus como seu Salvador e protetor. As pragas vão vir sobre a terra, mas não sobre a sua vida se o Senhor for a sua rocha. A promessa de Deus para os fiéis é a certeza de que Ele não os abandonará. A Bíblia está repleta de garantias. Em Salmo 121, está escrito: O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. A promessa não é de um mundo sem problemas, mas de um Deus presente em meio a eles. Isaías 33 diz: O que anda em justiça habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. A proteção não é uma metáfora, mas uma verdade documentada. A pergunta que fica é: você está pronto para esses eventos? Você já parou para pensar onde você se encaixa nessa história? Se a resposta te traz preocupação, se o seu coração sente que você ainda não está no lado seguro, saiba que ainda há tempo. A porta da graça está para se fechar, mas ainda não se fechou. Você pode, agora mesmo, fazer a escolha de se entregar a Jesus e aceitar a proteção que Ele te oferece. A solução é simples, mas requer uma decisão sincera. A decisão é sua. Depois de tudo o que conversamos, o convite é direto e pessoal. Este não é o momento para adiar a sua decisão, para esperar por um momento melhor ou para duvidar da verdade. O tempo está se esgotando. Você pode continuar no grupo que vai colher as consequências da rebeldia, ou pode se juntar àqueles que serão protegidos pelo amor e pela fidelidade de Jesus. A escolha é sua. E se você sente no seu coração que precisa de refúgio, que precisa da proteção do Mestre, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo agora. Uma oração sincera de entrega e compromisso. Você só precisa dizer com sinceridade: Querido Deus, eu sei que sou um pecador. Eu sei que as minhas escolhas me afastaram de Ti. Eu entendo que o juízo está vindo sobre este mundo, e eu não quero fazer parte daquele grupo que sofrerá as pragas. Eu te peço perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas. Eu te convido, Jesus, para entrar na minha vida e ser o meu Salvador e meu protetor. Eu me entrego a Ti, e aceito a Tua proteção, e te peço que me guarde de todos os males que virão sobre a terra. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, saiba que a promessa de Deus é para você. A partir de hoje, você está sob a proteção dele. Continue estudando a sua palavra e se preparando para o grande encontro final. Que Deus te abençoe e te guarde. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te peço para você curtir. Isso ajuda o YouTube a mostrar essa mensagem para mais pessoas que também precisam ouvi-la. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Como vocês sabem, eu dedico minha vida a estudar a Bíblia para trazer esse tipo de conteúdo. E tudo isso é possível graças ao apoio de pessoas como você. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Lembre-se, a sua esperança não é uma fuga. A sua esperança é a promessa do retorno glorioso de Jesus. Se prepare para ficar, para resistir e para vencer. Que Deus te abençoe. E eu te vejo no próximo vídeo.